Olá, como vai? Meu agradecimento a você que tem me acompanhado aqui junto aos tutoriais no canal. E como vocês podem ver, eu já estou aqui utilizando a versão mais recente do Blender 3D, que é a versão 2.7.8. Ela foi lançada em 26 de setembro de 2016, vocês vão ver isso aqui. Para baixar essa versão e instalar no seu equipamento, caso vocês queiram, é só vocês acessarem essa página aqui da internet, www.blender.org, e clicar com o botão esquerdo aqui nessa opção Download Blender 2.7.8. Vocês vão ser direcionados a uma página onde existe a possibilidade de vocês baixarem o Blender para utilizarem no Windows, no Mac e no Linux. Bem, aqui como a minha plataforma é o Windows, eu tenho a opção de baixá-lo na versão de 64 bits ou na versão de 32 bits. É só vocês verem qual é o tipo de sistema que está instalado no seu equipamento, se é de 64 ou 32. Isso é fácil. Vocês podem vir aqui no botão Iniciar, painel de controles, Sistema de segurança, clicar em Sistema, e aqui vocês vão ter a informação de qual tipo de sistema operacional está instalado aí no seu equipamento. Nesse meu caso aqui é o sistema de 64. Então, voltando ao Blender, vamos sair aqui dessa tela de apresentação e vamos ao que interessa aqui. Bem, para nós usarmos esse efeito que vocês viram aí no início do tutorial, nós vamos utilizar o renderizador chamado Cyclones Render e veremos como é que a gente pode fazer uma sequência de objetos usando cores aleatórias na sua superfície. Vamos ver de que forma simples a gente consegue fazer esse efeito aqui no Cyclones Render. Então, o primeiro passo é vir aqui em Blender Render, clicar e mudar para o motor Cyclones Render. Aqui na barra direita nós vamos ter as propriedades referentes ao projeto, porém usando o motor de renderização do tipo Cyclones Render, que é um motor que trabalha com a possibilidade de uso de nós. Vamos selecionar o cubo com o botão direito, tecla X, Delete. Aqui onde eu tenho um cursor 3D, com cursor na área, que é o cursor do mouse, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar uma Mesh UV Sphere, que é a esfera UV. Se eu aproximar aqui com aquele botãozinho do meio do mouse, que é a rodinha de rolamento, vocês vão ver que a superfície dessa esfera está bem áspera. Então nós vamos alisá-la. A gente pode vir aqui na barra de ferramentas, na guia Tools, da esquerda, e vamos clicar na opção Smooth. Com isso a gente suaviza essa superfície. Eu vou agora dar o zoom para afastar, empurrando a rodinha do meio do mouse para baixo. E vamos dar um S de escala para diminuir o tamanho dessa esfera. Nós vamos utilizar aqui um recurso para criar o sequenciamento dessas esferas. Como é que eu vou fazer isso aqui? Encostar o cursor na seta verde, que é a coordenada Y, e com o botão esquerdo do mouse pressionado eu vou arrastar essa esfera aqui para a esquerda, e deixá-la nessa posição. Para eu criar sequenciamento, nós temos um modificador chamado Array. Então nós vamos vir aqui nas propriedades, buscar o ícone de modificadores, que é a chave inglesa, clicar com o botão esquerdo do mouse e temos a possibilidade de adicionar um modificador para criar o efeito desejado. Clicando em Add Modifier, nós vamos buscar o Array justamente aqui nessa coluna chamada Generate, que é logo o primeiro modificador que aparece. Clicando com o botão esquerdo, veja que o programa já traz automaticamente aqui dois objetos. Por quê? Porque aqui nas propriedades do Array que nós aplicamos ao objeto, ele está dizendo que nós vamos ter uma sequência de dois objetos, um original e o outro o objeto cópia. Se nós aumentarmos, veja que a gente aumenta o número de cópias daquele objeto original. Mas veja que essas cópias elas estão indo em direção ao eixo X, que é a seta vermelha. Eu não quero isso, eu preciso mudar para que ela vá em direção à seta verde, que é a coordenada Y. Para a gente mudar essa posição, notem que aqui abaixo da opção Count, nós temos essa coluna aqui,
se vocês olharem aqui na direita, vocês vão ver que temos a coordenada x, y e z. Notem que eu tenho aqui o valor 1 para a coordenada x. Isso quer dizer o seguinte, que eu crio 7 objetos, dando a ele um afastamento de 1, que é justamente a distância de um objeto para o outro. Se eu der um espaçamento maior aqui, vocês vão ver que eu consigo, ó, afastar mais os objetos no momento que eu utilizo. Então, se eu diminuir, eu aproximo, se eu aumentar, eu afasto. Mas eu não quero utilizar isso aqui nessa coordenada x. Eu quero que essas esferas elas vão em direção à coordenada y. E para isso eu posso fazer o seguinte, eu zero essa opção do x, dando o Enter, zero, Enter novamente. Veja que sumiu aqui, ó, o sequenciamento. E vamos mudar para onde? Para a direção Y. Então é aqui no Y que eu vou botar o valor. Veja que agora eu tenho os objetos aqui, ó, com um afastamento maior. Se eu quiser dar mais sequência aqui às esferas, eu posso aumentar. Eu vou criando cópias dessa esfera original no sentido do eixo Y. Bem, eu já coloquei um modificador de sequenciamento direcionando essas esferas no sentido do eixo Y. Eu vou só fechar essas propriedades que estão aparecendo aqui, clicando nessa setinha que fica aqui ao lado do nome do modificador. Pronto, aqui eu fecho a janela e aqui eu abro para ver as propriedades. Vamos adicionar um novo modificador, array, para criar agora um sequenciamento dando cópias em direção a essa coordenada azul aqui, que é a coordenada z. Então, nós vamos vir aqui novamente em modificadores, clicar em Add Modifier e novamente em Generate, vamos selecionar a opção Array. Veja que o programa já criou automaticamente o direcionamento, ó, em relação a que eixo? É o X, que é o padrão. Vamos zerá-lo aqui e vamos utilizar quem? A coordenada Z. Então, vamos botar o valor 1.3, e nós vamos ter essa sequência aqui de cópia indo para cima aqui, que é justamente a coordenada Z. Vamos aumentar os valores. E aqui nós temos uma parede de objetos, que são objetos que vão nos permitir fazer o efeito desejado aqui de cores aleatórias. Vamos então, depois que fizermos isso aqui, vamos fechar aqui o Array, aplicar um material pelo Cycles Render para essa esfera. Então nós vamos vir aqui no ícone Material, veja que temos a opção New para criar o material, e como sabemos, o tipo de material que o Cycles Render utiliza é o tipo nó. Então ele já cria aqui automático um material do tipo Surface, do tipo Diffuse BSDF e na cor branca. Para nós darmos uma renderização aqui dessa cena, se você tiver aí com essa versão 278, é interessante que vocês antes cliquem nessa câmera, que é justamente o ícone cena de renderização, e venham aqui nessa guia chamada Sampling, que é a taxa de amostragem. Notem que eu tenho uma coluna aqui chamada Samples. Veja que eu estou utilizando um render 128 e o preview 32. O que isso quer dizer? É a qualidade como o Cycles Render vai renderizar a cena que nós temos aqui nessa área, nesse momento utilizando aí essa opção Render, né? Então, o valor 128 é um valor muito alto, então isso vai demorar um tanto. Se você não tiver uma máquina muito legal aí, com memória e com placa gráfica de qualidade, vocês vão ter problema aqui, vão demorar muito no processo de renderização. Então eu aconselho que vocês baixem esse valor aqui, render, para o valor, por exemplo, 15, e o preview também coloque em 15, para agilizar um pouco mais isso. Agora sim, se nós dermos aqui o render, vocês vão ver que a máquina vai fazer o processo de renderização. Veja que eu tenho as esferas aqui todas numa cor branca, que foi aquela cor que nós colocamos, mas nós temos aqui um fundo um tanto escuro. Por que esse fundo escuro? Porque nós estamos utilizando aqui, no modo que nós chamamos Word, que é justamente
Essa cena de fundo que nós temos, essa cor que vocês estão vendo aqui, ó, acinzentada. Aí vamos clicar nessa caixinha de cores e vamos manipular para clarear um pouco mais esse fundo aí da cena. Voltando o render, vamos ter algo parecido com isso que vocês estão vendo aí. Um fundo mais claro e as nossas esferas aparecendo todas com a cor branca. Saindo da renderização, nós vamos ajustar agora a imagem dessas esferas no enquadramento da nossa câmera. Então nós vamos clicar aqui em View e na visão de câmera. Veja que é dessa forma aqui que a câmera está pegando a imagem durante o processo de renderização. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecioná-la com o botão direito, clicando no retângulo que é a lente da câmera, clicar a tecla N e nós vamos travar essa câmera usando essa opção aqui, Lock Camera to View, ou seja, vamos travar essa câmera pelo ponto de vista. E agora, se eu movimentar a rodinha do mouse, veja que a câmera fica parada e a cena é quem se movimenta. E aqui eu posso ajustar, posso segurar a tecla Shift, apertar o botão do meio do mouse e arrastar para que tenhamos uma cena parecida com essa. Vamos aproximar um pouco para que vocês possam ver como é que vai ficar a renderização aqui no processo. Está aqui as esferas, a imagem de fundo, e vamos dar o ESC para sair da renderização. Bem, o que nós vamos fazer agora é desabilitar essa janela aqui com a tecla N, e vamos fazer o efeito para que essas bolinhas aqui, que são essas esferas, elas saiam com cores distintas, não saiam só na cor branca. Isso é interessante sendo feito aqui pelo Cycles Render. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar a janela de baixo, que é a timeline, e vamos mudar a janela timeline, clicando nesse ícone aqui do reloginho, para o modo Node Editor. Nós vamos usar a janela de nós. Vamos, vamos selecionar com o botão direito as esferas. Veja que quando eu seleciono com o botão direito, vai surgir os nós referente ao material que nós aplicamos inicialmente às esferas. Veja que aqui material, ó, a cor que nós demos é a cor branca. E o material, vocês vão ver aqui que é o Diffuse BSDF. Então eu tenho aqui um nó de saída, que é a visualização da renderização, e tem um nó que é o material que nós aplicamos aqui em Surface, tá vendo? O que nós vamos fazer agora, para poder criar o efeito que nós precisamos, é adicionar, clicando aqui na opção ADD ou usando o Shift A, nós vamos abrir um menu de adição, nós vamos ter essa opção chamada Search, que significa procurar. Clicando com o botão esquerdo do mouse, nós temos as opções de procura e nós vamos listar essa opção chamada Object Info. Clicando nela, nós criamos um nó chamado Object Info e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse para fixá-lo aqui na área. Eu posso pressionar com o botão esquerdo e arrastá-lo e posicioná-lo em qualquer ponto aqui, tá? E vamos utilizar, usando o Shift A ou clicando aqui no ADD embaixo, a opção Color, um nó do tipo Hue Saturation. Clicando com o botão esquerdo, repare que o nó surgiu. Por hora, nós não temos efeito nenhum desses dois nós. Vocês não vão ver esses nós aparecendo aqui, justamente na barra de propriedades da direita, porque nós não ligamos ainda o efeito que nós desejamos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é pressionar o botão esquerdo do mouse sobre essa esferinha aqui no Object Info, denominada Random. Pressionando, nós vamos arrastar o nó até essa posição denominada Hue. E vamos pressionar com o cursor sobre a esferinha amarela Color. Com o botão esquerdo, vamos arrastar o nó até o Color que aparece aqui embaixo. Bem, para nós iniciarmos uma cor qualquer, aqui nessa opção Color, vocês vão ver que eu tenho uma caixinha branca, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou escolher uma cor, por exemplo, verde. Essa cor verde vai ser a cor que vai utilizar o processo de saturação junto a essa opção de fios e criar o efeito desejado. Se eu vier aqui para dar o render, vejam que quando eu der o render, a cor que vai surgir é uma saturação desse verde que eu coloquei.
Porém, todas as esferas estão utilizando a mesma cor, não é isso que eu quero. Eu quero que essas esferas tenham cores aleatórias. Então, como é que eu faço isso? Vamos dar um ESC para voltar aqui à nossa visão normal. É necessário que eu selecionando as esferas, eu venha aqui no ícone que representa os modificadores. Lembra-se que nós aplicamos dois array? Nós vamos agora ativá-los. Então, nós vamos abrir o primeiro, vamos clicar em Apply. Vamos abrir o segundo, clicar em Apply. Continuamos ainda com aquela cor laranja. Então, é necessário que a gente agora faça uma seleção desses objetos, dividindo-os separadamente. Como é que a gente pode fazer isso? Como foi um objeto criado em sequência, vocês vão ver que quando eu movimento todos. Então, todos estão unidos por hora. Então, é necessário que eu volte para o modo Edit Mode. E aqui no modo Edit Mode, com o cursor na janela, eu vou clicar a tecla P. Com isso, eu abro um menu chamado Separate. E eu tenho essa opção chamada dividir por pequenas partes. Quando eu clicar aqui, vai demorar um pouquinho. Minha máquina tem um processamento lento. E aqui, com ele já subdividido, eu vou voltar para o modo Object Mode. Note que agora eu posso selecionar todos esses objetos clicando com o botão direito. Cada um que eu selecionar vai estar de forma individual. Eu consegui separar os mesmos. Porém, há um outro detalhe. Quando eu seleciono cada objeto, vocês vão ver que o ponto de origem do objeto está aqui onde se encontra o manipulador no objeto original. Então, o que é que eu preciso fazer? Antes de mais nada, eu vou selecionar a lâmpada com o botão direito. Vou dar o X, que eu não vou precisar dessa lâmpada aqui. E vou, com a tecla B, selecionar todas as esferas. E com elas todas selecionadas, é necessário que eu venha aqui numa opção. Primeiro eu tenho que selecionar essa original. Clicar a tecla B, selecionar todas. Vocês vão notar que aqui eu tenho uma opção chamada Set Origem, na guia Tools. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou mandar todos os pontos de origem que estão aqui nessa esfera para as demais esferas. Então, eu clicando aqui em Set Origem, eu vou usar a opção Origem to Geometria, ou seja, mande todos os pontos de origem que estão reunidos num ponto para os seus objetos separados. Veja que agora, quando eu clicar aqui, todos os objetos, agora selecionados, vão ter os seus manipuladores centralizados em cada um. Pronto. E agora, Luciano, o que é que eu posso fazer? Se eu vier aqui e der a renderização da imagem, notem que agora as minhas esferas que eram brancas passam a ter cores aleatórias. Então isso é interessante para fazer tipo de efeito como esse que vocês viram aí no início. Use a imaginação e bom proveito. Até o próximo tutorial.